Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site Vambora. Vídeo do Felca motiva 32 projetos na Câmara dos Deputados, incluindo o Lula falando que vai regulamentar as Big Techs por causa do Felca. Então, literalmente, o governo tá enviando um projeto de lei sobre proteção de crianças, né? E regulamentação de Big Tech. E, cara, a gente vai falar sobre isso, né? Primeiro, 32 projetos na Câmara dos Deputados, meu Deus, né? Todo mundo quer fazer o post no Instagram dizendo que protocolou, né? É comum, enfim, isso é um Você vê o tipo de coisa que motiva os deputados a se agirem, né? Com certeza. Um trabalhador foi assassinado a sangue frio na Avenida Brasil, sabe? Segurando uma Um gari tomou um tiro do maluco mais forte do Brasil. Exato. Foda-se. Todas as cidades brasileiras são totalmente dominadas pelo tráfico. Agora, ai meu Deus, o Felca fez um videozinho, bababá. Isso é um fenômeno relativamente recente, né? Mas, por exemplo, isso aparece, sei lá, em pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Se eu não me engano, tem mais de 60 arquivados, né? Quer dizer que todas as pessoas deram Ctrl-C, Ctrl-V em projetos, mudaram um pouquinho ali no gabinete e todo mundo entra com processo pra poder fazer um stories. Estou protocolando aqui o impeachment do Alexandre de Moraes, etc. Isso não pode acontecer. E aí, da mesma forma, agora o Felca levantou o debate, né? Jogou o debate nas alturas, trouxe mídia pra ele. E agora 32 deputados tomaram a iniciativa de estou protocolando aqui projeto de lei, porque é nossas crianças e bibibi, bababá. Enfim, isso é relativamente comum agora no Brasil, né? É horrível, porque é um retrabalho merda, né? Pois é. Mas enfim. E também, cara, tá muito se discutindo o que exatamente vai ser regulamentado, né? Porque se for só pra proteger as crianças, seria bom. Agora, se você conseguir botar na boiada, regulamentar a Big Tech e passar desapercebido, seria ruim, né? Pelo menos, enfim, pra boa parte das pessoas que gostam de ver conteúdo político na internet, que eu imagino que seja o seu caso. Mas o que está sendo comentado é o seguinte: isso é um tema urgente que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto, escreveu Mota. Os projetos apresentados, após o vídeo do Felca, mobilizaram tanto a esquerda como a direita, com projetos por parte de deputados do PL ao PSOL. Então tem desde o partido de extrema-direita, neonazista, fascista, que é o PL, até o PSOL, né, que é moderado. Partido de centro, né? Um bom partido de centro, assim, bem talvez centro-direita, vamos ser sinceros. Não existe verdadeira alternativa de esquerda no parlamento, não existe esquerda vamos no dizer. Brasil, né? No Brasil não existe esquerda, só existe direita. Mas enfim, brincadeira, óbvio. E aí o tipo de coisa que tá incluído nos projetos é restrição à monetização de vídeos com crianças, não, esse é o meu entendimento, fotos e transmissões com participação de menores, além de regras para atuação artística de crianças e adolescentes no meio digital. Além disso, os projetos ainda prevêem exigências como alvará judicial e proteção contratual. Imagina ter que ter um alvará do governo federal pra você ter um canal do YouTube. Cara, não, mas se isso... Cara, posso ser sincero? Pode, claro. Por favor. Eu acho menos pior pro espírito da nação que só seja proibido você botar criança na internet do que você precisa da porra de um alvará pra fazer isso, sabe? Só proíbe, brother. Cara, é porque essa porra de não, você precisa de alvará, bababá. Na Anglosfera existe essa piada falando do Reino Unido, porque o Reino Unido tem muitas coisas que são comuns que você precisa de uma licença. Pra você ter uma ideia, pra você ter TV a cabo no Reino Unido, você precisa de uma licença, cara. Precisa de um alvará pra ter TV a cabo na tua casa. E aí na Anglosfera tem essa piada de você tem... You got a license for that, a license, né? Que seria license, né? A licença, que é um tipo de permissão. Alvará, porra. Alvará, só que pronunciado com um sotaque britânico, seria o license. Então, mano, eu sou contra licenses, mano. O cenário onde a gente precisa tirar um alvará é um dos cenários menos piores, assim, né? Que é só, tipo, você tem um obstáculo burocrático. Mas isso não ia afetar a gente. Porque isso é conteúdo com criança. Você precisaria do alvará pra criança? Eu entendi que seria um alvará no geral. E aí você deveria, discricionar o tipo de conteúdo que você pretende produzir. Eu imagino que um partido extrema-direita neonazista, como é o caso do PL, provavelmente não colocaria um alvará geral. Mas um partido moderado, como o PSOL, seria o tipo de projeto mais megalomaníaco que talvez incluísse isso. Eu consigo imaginar, vai ter É porque, por exemplo, você deu o exemplo do Reino Unido, né? Que deve ser um dos países mais regulados do planeta Terra hoje em dia, talvez ou mais, né? Tem um argumento forte pra ser feito. E lá a internet é bastante regulada. Acabou de ser, né? Pois é. E, por exemplo, hoje em dia, eu sempre vou repetir esse dado, hoje em dia tem mais gente presa por crime de opinião no Reino Unido do que na Rússia. A média de pessoas presas por dia no Reino Unido é o quê?
tá batendo, sei lá, 80 por mês, uma porra assim, 80 por dia. Cara, tipo 3 mil por ano. 3 mil por ano, entendeu? Então é uma coisa, é um pouquinho exagerado, né? Acho que dá pra falar pra uma democracia liberal. Então é um buraco, é um escorrega, entendeu? Tem que a gente slippery slope. É o slippery slope total, assim. Que toda a regulação no fundo, né? Mas no caso de internet é complicado, porque... Só o caveat também, na Rússia as pessoas são assassinadas por causa de discurso, de opinião. É verdade. Coisa que no Reino Unido não acontece. Não é como se a Rússia tá mais livre do que o Reino Unido. Não. Sei. Eu acho Caralho, que quem é assassinado pelo governo? O Magnitsky foi assassinado, né? Ninguém é assassinado, mas as pessoas estão sendo presas em massa, pô. Não, eu sei. Na Rússia também não é tão frequente. Assim, é verdade. O Putin matou, acabou de matar. Esse é o caso que eu queria fazer, entendeu? O Putin acabou de matar um magnata do petróleo semana passada. Matou o jornalista Magnitsky. Também não é um regime genocida, entendeu? É só, sei lá, o que pesa mais? Uma morte ou 1000 prisões? Eu não sei, essa conta não existe, assim. Acho que é o clima de repressão no geral no Reino Unido talvez esteja pior do que na Rússia. Não sei. É debatível, mas enfim. O mero fato que esse debate é passível de ser tido, exato. Já diz muito. Não, é um tremendo argumento contra a regularização das redes sociais. Mas, de qualquer forma, não dá pra julgar o projeto ainda. Porque ele não existe. Né? Na verdade, ele existe. 32 versões dele. Então, a gente poderia ponderar mais. Esse aqui tá um pouco melhor, esse aqui tá um pouco pior e tal. Mas, de qualquer forma, o que eu penso que é um ponto certo é que o campo da direita, o PL, não pode ser eximido do debate. Porque eu acho que, no fundo, regular internet é inevitável. Tipo, sim. Sei lá, tem 1 milhão de realidades paralelas. Cara, em 999 mil a internet passou por algum tipo de regulação nos próximos 10 anos. Cara, tá vendo o filme da Marvel, moleque? Eu tô virando Doutor Estranho aqui. Boa. Entendeu? Abre o portal aí. Eu nem vi essa merda desse filme. Eu nem gosto de filme de herói. Mas enfim, teoria das cordas, sei lá que merda eu tô falando, enfim. Mas nos cenários do futuro, basicamente nenhuma internet regular tá tendo... É uma grande iniciativa mundial mesmo, né? A Europa tá trabalhando nisso agora forte. Eles estão querendo, inclusive, importar o sistema britânico à Europa continental. Nos Estados Unidos existe o debate. O Brasil também tá passando pelo debate. Outros países da América Latina estão passando pelo debate. Outros países já chegaram, né, no ponto lá, enfim, tem o Great Firewall of China, outros países estão mais avançados nisso, mas eu acho que é inevitável. Exato. E se nenhum partido de direita participar do debate, o que vai acontecer é, uma hora ou outra vai ser regulado, e como a direita não participou do debate, vai ser uma lei extremamente de esquerda, né? Então, mesmo que os caras fiquem tipo, é um absurdo regular a rede, tipo, cara, você tem que estar lá, sabe? Você tem que estar debatendo, você tem que pensar a sua própria solução, porque a internet não vai ser o que ela foi nos anos 2000 pra sempre, assim. Hoje talvez ela tipo, vamos lá, existe uma dicotomia entre o mundo, um abraço aí, Peter Thiel, né? Tem o mundo da matéria e o mundo dos bits, né? Cara, em termos de importância ponderada, a gente tá chegando no equilíbrio, assim, muito grande, né, cara? Os fenômenos do mundo real, basicamente, eles são pautados, são guiados pelo mundo dos bits no geral. O próprio Felca é um exemplo disso, né? Pois é. Mas enfim, aí só pra entender outro tipo de medida que tá sendo discutida também criminalização da adultização digital, o que é bizarro, né? Tipo, defina adultização, né? A responsabilização de pais ou responsáveis e do reconhecimento da adultização precoce como forma de violência psicológica. De novo, outro debate que é tipo, cara, você tá debatendo isso nos termos mais pessoalistas possíveis, sabe? Que é tipo, não, é violência psicológica, bababá, tipo, enfim. Os projetos também propõem como agravante de penas a produção e divulgação de conteúdos com conotação sexual, mesmo sem nudez explícita, e criminalizar estímulos a comportamentos perigosos para menores. Além disso, os projetos estabelecem obrigações para plataformas digitais, como verificação de idade, que aí é o que está acontecendo no Reino Unido agora. Parece que no Reino Unido agora, para muitos sites, você só consegue acessar se você verificar a sua idade. E aí, a principal forma de verificar a idade é a câmera ver o seu rosto, e aí tem um cálculo lá do algoritmo para ver se você é ou não maior de idade. E se você não quiser fazer isso, sei lá, se você tiver cara de mais novo e o algoritmo conspirar que você sabe, tem menos de 18 anos. Poderia acontecer o cara tipo Antum, assim, né? Um cara com um rosto mais jovem. O Antum, cara, sabe? Cara de garoto. Twink do Novos Claudio. Vai mostrar o rosto lá, vai aparecer, 12 anos, entendeu? E aí, nesse caso, você pode mostrar o seu documento de identidade também, e aí, pela sua data de nascimento, vai saber quantos anos você tem. E aí, muitas pessoas estão discutindo, cara, isso é
pode significar o fim do anonimato nas redes sociais, né? Que tem alguns upsides, mas tem muitos downsides também, né? Downside. Os upsides eu acho que estão evidentes para todo mundo que acompanha o canal, né? Que é a importância de você fazer denúncias anônimas. Você ter que fazer comentários anônimos. Esse é o upside. Não, né? esse é o downside de você regular, né? Ah, sim, ok. Esse é o upside de existir em contas anônimas. Você tem mecanismos para você fazer denúncias anônimas, né? Você dar opiniões sem comprometer, tipo, ao escrutínio público, assim, né? Nada. Você tem uma separação entre a vida pessoal e a sua persona online. Pode ser positivo. Exato. E, por exemplo, nos países como o Brasil, né? Que uma mulher está sendo condenada a 25 anos de prisão porque ela falou que a Erika Hilton... não era uma mulher. É um homem biológico. É o tipo de coisa que você, talvez seja bom, né? Você poder conversar sobre assuntos, né? De uma forma que não vincule ao seu CPF, etc. Se você tem uma visão um pouco mais liberal, né? Você vai ter que pensar, isso é um excelente mecanismo para você manter o sistema mais aberto, né? Tipo, você vai ter uma conta anônima, você vai ter uma personalidade digital onde você pode denunciar livremente as coisas ou opinar livremente. O que é ótimo, na perspectiva, assim, estritamente liberal. Só que tem o lado dark, obviamente, você poder ter uma máscara digital também, né? Então o Jordan Peterson já falou pra caralho mas sobre o lado isso. do Jordan Peterson é mais que tem muito retardado nas redes sociais que são anônimos, sabe? Mas o dele não era necessariamente sobre crime, sabe? Não. É sobre o comportamento antissocial no geral, né? Mas até que ponto não é crime, né, cara? Você ficar, tipo, provocando uma pessoa sistematicamente. Tipo, cyberbullying, isso é um conceito que existe. Não. Perseguição. Posso falar? Não. Tem alguém fazendo cyberbullying com você. Só fecha a porra do computador, cara. Cara, bloqueia a pessoa, né? Vai dar uma corrida na rua, entendeu? Vai pegar um sol. Eu concordo um pouco com isso. Mas, tipo, sei lá, eu uso a minha personalidade falsa aqui pra ficar espalhando mentiras, ou então calúnias e tal, né? Tem a famosa bolha da resenha. Eu descobri essa porra no Twitter recentemente. É tipo um grupo de pessoas muito, muito jovens, assim, de 16, 17 anos, que ficou só, sei lá, cara, fazendo denúncias falsas e criando notícias falsas só pra aloprar mesmo, sabe? Sim. Cara, eu fico muito triste, cara, porque tem, de fato, anões, né? É pessoa anônima, pra quem não sabe, que são realmente muito bons, sabe? Postam coisas de extrema qualidade, etc. Mas, cara, a maioria das pessoas anônimas só é um inferno. Uma merda, total. Eu queria que tivesse um filtro no Twitter pra eu poder bloquear todos os anônimos e aí, tipo, pontuar as exceções, assim, sabe? Nós dois somos face fags, né? Na internet. Face fags, mano. Então, porra, a gente tem a vida e a opinião de face fag. Mas eu acho que, no caso brasileiro, especificamente, eu penso em pouquíssimas contas anônimas que são boas. Pouquíssimas. Todas elas são nossos amigos. Basicamente sim, entendeu? E tem várias contas, o grosso, né? Igual a humanidade também. Mas nos também, Estados Unidos tem muita conta anônima muito boa, né? E foi importante, serviu, tipo, teve um papel muito importante num período específico da humanidade, você ter essa possibilidade de ser anônimo. Só que é aquilo também, é uma máscara, né? Então a máscara, ela serve também, os maiores horrores já perpetrados pela raça humana foram feitos atrás de máscaras, né? Então, exatamente. nos períodos de uma brutalidade, né? Assassinatos, sacrifícios brutais de crianças, etc. As pessoas faziam questão de estar mascaradas. E faz questão. Caralho, meu irmão. Tá falando que se a gente não regular a rede social vai voltar a ter sacrifício humano? Não, mas eu tô só fun fact aqui. Por exemplo, a religião dos fenícios, ela tinha sacrifício infantil. E aí até hoje a gente tem as máscaras que as mães usavam quando elas davam seus filhos pro sacrifício lá no altar, entendeu? Uhum. São máscaras sorridentes e tal, pra mascarar a tristeza que elas sentiam, etc. Então, tipo, a máscara, ela é um arquétipo em si também, de você ter um distanciamento da situação, né? Pra você poder ter uma atitude que seja extremamente brutal, extremamente antissocial. Então, tem esse lado também da conta anônima, né? Não dá pra ignorar, sabe? Pois é. E aí, enfim, outras coisas que tá sendo cogitado, que pode entrar nesse pacotão aí de regulamentação de rede social, controle parental. Eu acho que já tem mecanismo de controle parental, tipo... A maior parte das se tu der um iPhone pro teu filho, um celular da Samsung, sei lá, acho que tem como você fazer controle parental. Canais de denúncia, bullshit pra caralho. Eu odeio essas porras de canal de denúncia. Em teoria faz sentido. Mas eu nunca vi essa merda sendo útil pra nada, tá ligado? Eu não conheço um canal de denúncia que funciona. Pois é. Reclame aqui, talvez. Regras de transparência sobre o impacto de algoritmos em conteúdos voltados ao público infantil. Eu acho que isso é impossível. Eu acho que o algoritmo, ele não é transparente. Tipo, como produtor de conteúdo no YouTube, eu vou dar uma dica pra você. Não dá pra saber porra nenhuma sobre nada. É só, tipo, heurísticas, assim. Pois é. E aí tem essa coisa aqui sobre o Lula, vai enviar um projeto de lei. E eu acho que já passa pra próxima matéria. Mas, por exemplo...
o tipo de coisa que eles estão sendo discutidos é... ganham muito dinheiro às custas da saúde mental e física de adolescentes e mulheres que são exploradas e enganadas em redes sociais. É tipo, brother, tá usando esse discurso pra regulamentar Big Tech? Pô, o debate de regulamentar Big Tech, eu acho ele muito válido, assim, eu não vou nem discordar do Lula. Provavelmente eu discordaria do que o Lula vai fazer. Mas eu concordo que é uma questão que tem que ser discutida. Mas, porra, o maior problema, desculpa, não é a saúde mental e física de adolescentes e mulheres, tá ligado? E os homens também, né? Cadê os homens que estão sendo explorados? Cadê a saúde mental? A saúde mental dos homens. Que bota conteúdo na internet. Ninguém pensa na gente. Esse canal é um canal que eleva o espírito do homem aí que assiste. O homem, né? Pois é. Tem mulher também que assiste. Pouquíssimos. 40% só. 40% do público. Apenas 88%. Rui Caralho, Costa 88 não, pelo amor de Deus. avalia 95. que o cenário atual é perigoso, principalmente para a população vulnerável como criança e adolescente. O ministro diz ainda que a denúncia de Felca alertou para os crimes que acontecem nas plataformas digitais. Mas isso acontece no mundo... No mundo tudo, diz Typo. Ele afirmou que, assim como o meio de comunicação não pode viabilizar a atividade criminosa, a mesma regra deveria valer para as plataformas digitais. A rede social e a internet, que vieram para facilitar, hoje são usadas no mundo inteiro para cometer crimes de várias naturezas e todo cuidado é pouco. Por isso a legislação precisa ser aperfeiçoada para restringir a atividade criminosa. Aí depois fala sobre a adultização, aí fala aqui sobre o Ítalo Santos. Sinceramente... Tô cagando pro Ítalo Santos. Eu gostaria que ele fosse preso. E esquecesse ele na prisão. Não sabia quem era. Uma semana atrás eu não sabia que era Ítalo Santos, agora eu sei quem ele é. Se ele fosse esquecido na prisão, provavelmente... Eu acho, cara, que o debate, infelizmente, eu acho que o que poucos parlamentares vão ter a honestidade de confrontar é que a questão do Ítalo Santos é uma questão de um Brasil que tem duas culturas. A lei é omissa nesse ponto, né? Então a relação com o menor no Brasil. Você tem o Brasil dos juízes, dos políticos, dos bacharéis, dos doutores, onde você se relacionar com a garota de 14 anos é legal, mas é profundamente repulsivo na perspectiva moral. É o meu Brasil. Eu acho... Provavelmente é o seu. É o seu também, Provavelmente é o nosso, né? O nosso Brasil que é nojento e o caralho, isso é tipo... Cara, isso é muito errado, isso é muito feio. E tem o outro Brasil. Que é o Brasil do Ítalo Santos. Que é o Brasil do Ítalo Santos, de onde ele veio e pra onde ele produzia conteúdo, até onde eu entendo. Onde isso é normal, né? Isso é aceitável, né? Você sexualizar uma garota de 14 anos, até porque a lei não proíbe, né? Então... Pois é. Acho que um dos grandes temas desse canal é que, tipo, cara, o Brasil, ele meio que é 2 países, sabe? E você consegue... Ou mais. Mas pelo menos 2. Tem um recorde de 2, definitivamente. E você consegue ver isso, cara. Qualquer estatística, qualquer fenômeno social, você separa. O que eu mais gosto de citar foi o que eu fiquei chocado quando a gente viu, é que, cara, só 30% dos brasileiros têm um domínio da língua portuguesa, cara. 70% do Brasil é, na prática, analfabeto funcional, entendeu? Então, que é o Brasil do Ítalo. Que é o Brasil do Ítalo Santos. Se você sabe... Se você consegue pegar se você já leu um livro alguma vez na sua vida e extraiu qualquer coisa dele, você provavelmente não faz parte do Brasil do Ítalo Santos. Eu nunca li um livro na minha vida. Tu podia estar sendo predado pelo Ítalo Santos. Ainda bem que eu tô te protegendo aqui, mano. Que bom que eu já passei da idade. Mas mas é exatamente o que está acontecendo. E aí os deputados, bacharéis, juízes, doutores, nós todos, vivíamos nossas vidinhas. Tu é um bacharel, juiz, doutor? Eu sou bacharel. Doutor da lei. Bacharel eu sou. Não, bacharel eu sou. Tá bom já. Enfim, não... Mas enfim, aí nós todos vivíamos nossas vidinhas, né? Nos nossos bairrozinhos, com nossas escolazinhas, universidadezinhas. Não sei o quê. Olha esse livrinho que eu li e tal. E a gente viveu alheio à realidade do Ítalo Santos. Mas, por exemplo, o Ítalo Santos é o cara que tinha entrado na indústria pop mainstream, assim. Ele tava dançando com a Ludmilla. Vai fazer meia-culpa? Vai fazer a meia-culpa pra Anitta? Desculpa, Anitta. Aí, no vídeo, inclusive, eu defendi, né, que ela deveria ser regulada pra caralho. Então, Anitta, desculpa, não vou fazer minha culpa. Você vai continuar, você ainda precisa ser regulado. Mas enfim, a Ludmilla, que é uma atriz, tá ordem de magnitude. Atriz não, perdão, cantora. Acho que é atriz também. Poeta também. Empresária, meu Deus, ela é uma mulher tão completa. Não, mas ela tá ordem de magnitude abaixo da Anitta. Mulher negra, favelada. Empoderada. Lésbica, é verdade. Tá. Ela fez uma música de apologia à droga, né? Você lembra disso? Que é aquela música da Verdinha a R$1, tô vendendo. Era uma música sobre vender droga, né? Tô vendendo a Verdinha a R$1. Eu lembro que eu debati isso na faculdade à época. Se essa música é apologia, ela é, né? Mas enfim, poucas pessoas tiveram a honestidade de assumir isso na época. Mas a questão é que a Ludmilla, de qualquer forma, apesar de ser ordem de magnitude abaixo da Anitta, como artista... Posso falar? Empresária, mulher... Posso falar? É mesmo. Mas A Anitta tava no conselho do Nubank. Uau.
What the fuck does she know about banking, né, mano? Não, mas enfim, a Ludmilla tá a ordem de magnitude. Mas é uma artista mainstream, das grandes, assim, aparece na Globo, o caralho. E o Ítalo era amigo dela. A Ludmilla é do Brasil do Ítalo. Do Ítalo, entendeu? Do Ítalo Santos, entendeu? Que é um maldito. Mas é aquilo, você vai abordar... Sabe, se você tivesse um olhar verdadeiramente antropológico, sociológico, você teria uma outra relação com a temática. Mas eu acho que isso não cabe à política. Tipo assim, existe uma cultura melhor mesmo. Por exemplo, se eu fosse Como assim não cabe à política? Se eu tivesse um olhar antropológico, sociológico, se eu falar, essa é a cultura dos caras, não é crime, então... Entendeu? Mas você não acha que isso cabe na política? Eu acho que cabe, tipo, não cabe estrito senso, mas pra mim cabe, entendeu? Então cabe. Quer dizer, não, eu falei o contrário, pessoal, você tá mansplaining aqui. Não, tu falou que não cabe. Perdão, cabe a política, entendeu? Obrigado. Mas se eu tivesse na antropologia ou na sociologia, eu olharia, essa é uma cultura diferente, onde... Isso acontece, enfim, é nojento e tal, mas acontece. Dado que a gente tá no patamar da política, eu acho que vale a pena regular, entendeu? Com certeza. Vale a pena regular e impor uma cultura que seja superior. E, tipo, acho que não existe nenhum debate em relação a isso, que é um debate, assim, que pra esquerda é até complicado, sabe? O discurso deles nisso tá, pra mim, na minha visão, é incoerente pra caralho. Tá muito mal encaixado, né? Mas, de qualquer forma, cabe à política, eu acho que tá certo mesmo, né? Pois é. Enfim, e aí o governo Lula vai enviar projeto de lei sobre proteção de crianças e Câmara quer comissão especial. Então, cara... Literalmente, né? Eu achei muito engraçado essa declaração aqui, o Rui Costa, que ele falou. Essa denúncia desse youtuber, que é uma pessoa que tem milhares de seguidores, né? Tipo, meu irmão em Cristo, a gente tem milhares de seguidores, tá ligado? O cara tem milhões, né? O Rui Costa é familiarizado, né, com a gente. É um homem jovem, né? Porque o Rui Costa, ele assiste o quê? Novos Clássicos Show, né? Assiste. Então ele vê milhares e já fica, caraca, o impacto que milhares de seguidores têm. Pois é. Enfim... que entende como é que funcionam as redes sociais, alertou para o crime, inclusive que estava sendo cometido por um youtuber aqui do Brasil. Pra ele também, meu irmão, tu bota qualquer vídeo na internet, tu é youtuber. Devem ter ensinado a palavra youtuber pro Rui Costa logo antes dele dar essa declaração. O briefing, né? O media training do Rui Costa. O cara usa a palavra youtuber pra você parecer mais jovem, tá? Exato. Inclusive o presidente Lula, um youtuber, né? Ele tem um canal. Não, ele não tem canal no YouTube, pessoal. Ele tinha um podcast, né? Mas era na página do governo, né? Mas tinha no YouTube. Tinha. O governo federal, o youtuber. O governo federal, o youtuber. Vai mandar nos próximos dias uma lei para o Congresso para regular isso. Pois é. O governo brasileiro, o presidente Lula, é favorável à regulamentação, à fiscalização dessas plataformas digitais que ganham muito dinheiro aos custos da saúde mental e física, às vezes de crianças, adolescentes e mulheres. A gente já leu isso. A Folha tem esse hábito terrível hábito. É bom pro leitor que lê uma matéria, mas para quem fica lendo várias é horrível. Enfim, cara. E aí, continuando aqui... que, na verdade, o projeto dele é de regulamentações de Big Tech. Então, petista diz que Janja estava certo ao abordar o tema com o líder da China, Xi Jinping. O Xi Jinping não achou, né? Mas, enfim. Pois é, né? O Xi Jinping não gostou do tipo... Não gostou dessa interpelação. Ela interpelou logo o TikTok, né? Mas, cara, esse setup aqui tá meio 1984, assim, sabe? É tipo... Total, você tem uma ação que muitos estão falando que foi coordenada com ativistas, ONGs... O que você acha sobre isso? Cara, eu boto aí 50% de chance. 50% de chance, eu como o Nate Silver ensinou a gente, eu também não... Eu só não sei. Não, mas 50% nesse caso tem significado, porque o base rate não seria 50%, né? Quantos por cento dos vídeos na internet brasileira são coordenados com ONGs? Os nossos são todos. Todos, óbvio, claro. Como é? Movimento? Oi? Tô zoando. Open Society. Pois é. Mas o do Felca, sei lá, cara, talvez. Bota o 50-50. Eu acho um pouco também, sabe? Eu achei que a questão um pouco dele não ter monetizado o vídeo, pra mim foi um pouco sus. Cara, e o vídeo pegou tanta atração, cara, mas tanta atração assim, que puta merda, sabe? E o que eu fico pensando o vídeo dele das bets pegou menos view do que esse. Mas também foi porradão, não foi? Eu não sei. Eu não entendo muito bem, cara. A gente tá num nicho muito longe do Felca, assim, né? Será? Eu acho que sim, pelo menos. Eu não conhecia muito do trabalho dele até esse ponto aí. Até a gente chegar nessa situação aqui. Pois é. Mas eu achei um pouco... Outra diferença do Felca é que ele tem cromossomo XXY e eu tenho XYY, né? É verdade, pessoa. Você também, né? Eu também, sim, claro. Ele tem a síndrome de Klinefelter. Klinefelter! E nós temos cromossomo Y a mais, cara. Bizarro. Quer dizer que a gente vai viver menos, sabia? Essa síndrome. Então aproveita aí pra assinar o site do Novos Clássicos. A vida vai ser mais curta, mas ela vai ser mais intensa. Com certeza,
Enfim, e aí eu fiquei meio assim, cara, porque a parada de não monetizar foi muito esquisito pra mim, cara. E a parada da denúncia ter sido tão... Sei lá, o Brasil ter comprado a pauta, porque isso é uma coisa que não tava na cabeça de ninguém, basicamente, né? E, cara, pra vocês saberem quanto dinheiro o Felca não ganhou por não monetizar, foi na ordem de centenas de milhares de reais, tá? Sem sacanagem. Tipo, provavelmente uns 200 ou mais. Então... Ele deixou... Cara, é um sinal que o Felca tá ganhando dinheiro pra caralho. Se ele só abriu mão de 200 conto, assim, de sacanagem... Ele tá ganhando dinheiro pra caralho. Esse jogo do YouTube, quando você é, tipo, gigante, assim, ele... Fica bem lucrativo. Ele é bem lucrativo. Quando você tá gigante, entendeu? Quando você tá pegando lá nos seus 9, 10 mil views por vídeo, não é tão lucrativo assim. Mas ainda assim é divertido de fazer e tem propósito. Enfim... Aí eu achei meio sus, cara. Eu achei o engajamento um pouco sus também. Porque, por exemplo, o tema de bet é um tema que tá batendo constantemente na cabeça do brasileiro. Inescapável. Ontem eu estava vendo o Fluminense ganhar do América de Cali e, porra, a transmissão estava tomada por bet, como sempre, sabe? É sempre um... Betano. Exato. Bet. Exato. E tinha o patrocínio do próprio SBT na transmissão, entendeu? Porque é o SBT que tá transmitindo a Sul-Americana. E aí, minha experiência com o futebol ficou mais desagradável, porque eu realmente desgosto muito de jogo de azar, cara. Mas, jogo de azar, eu digo, essa manifestação digital dele, né? Cassino eu nem sou tão contra. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que tá martelando o tempo inteiro. Então, se eu fizesse um vídeo de denúncia, mais pessoas estão engajadas com o tema, né? Ele colocou o título adultização, a priori... Pois é, botou um neologismo no título, né? Isso ter porrado tanto é meio surpreendente, cara. Entendeu? Agora, eu não sei se a fibra moral do brasileiro foi atacada na medida que ele assistiu o vídeo. E aí, ele, sabe, o brasileiro é um povo moralista pra caralho, assim. De uma forma extremamente hipócrita e feminina. Assim. Exato. É uma coisa bem... bem vazio, no fundo, né? Mas ele é moralista de um jeito bem vazio de significado mesmo, né? Ele não é coisa... Nossa, eu tenho a lei de Deus no meu coração. É mais que ele sente repulsa, ele gosta de apontar o dedo, basicamente. Apontar o dedo. E aí eu não sei se todo mundo viu e falou, caralho, vou compartilhar, eu vou assistir até o fim. E o vídeo, ele tá bem estrutural, tá bem feito. Ele tem muito camada, ele tem camadas, ele sabe, ele vai fazendo a entrega e no final ele tem a parte mais desinteressante dele mesmo. Então ele é muito editado, muito intenso no início e aí no final virou uma entrevista. Que aí é mais chato, né? Tem retenção menor, via de regra no YouTube. Então eu não sei também, eu consigo enxergar tendo um pouco de organicidade nisso tudo. Por isso que eu dou 50-50, sabe? Mas enfim, de qualquer forma, muito conveniente. Cara, eu não ficaria surpreso se tivesse tido um acordão incluindo o YouTube, sabia? Tipo, na hipótese de que foi acordado com algum tipo de ONG, uma porra assim, eu não ficaria surpreso se a ONG tivesse alguma entrada no YouTube e aí tivesse chegado nos deuses do Olimpo e do YouTube brasileiro e eles tivessem dado uma impulsionadinha nesse vídeo, cara. Porque ele pegou muito view nas primeiras 24 horas. Foi uma coisa surreal, assim, cara. Tá com mais de 20 milhões de visualizações agora, provavelmente mais ainda, né? Cara, mais de 1/10 do Brasil assistiu essa porra? Caralho, mano. Tipo, quantos por cento dos brasileiros entram no YouTube por semana? Não, caralho, eu não sei se é metade, sabe? Não deve ser. O que pega pra mim é que, assim, eu realmente acho que o que foi exposto no vídeo é normal, tá? Pra boa parte dos brasileiros, sabe? Então, de qualquer forma, principalmente a parte do Rítalo, a parte da mulher prostituindo a própria filha, eu já acho que não é tão normal pra ninguém. Pois é verdade. Mas, tipo, até, sei lá, cara, os 15 minutos de vídeo é relativamente normal pro brasileiro, assim, né? Eu tinha até esquecido desse outro caso. Eu fiquei tão focado no Rítalo, mas, sei lá, até os 15, 20 minutos de primeiro... 20 minutos de vídeo é normal pra maior parte dos brasileiros, assim. Eu acho errado, né? Acho que tem que regular realmente esse tipo de postura, mas é normal. Mas, enfim, não dá pra saber. Eu também não... Eu preferiria não colaborar, assim, com a visão mais conspiracionista da coisa, sabe? Pois é, cara, mas enfim, e aí o que eu tenho a dizer com relação a isso é... Cara, eu acho que muitas pessoas, principalmente na direita, assim, no Twitter, tem um pouco a mentalidade de, caraca, regulamentar redes sociais é necessariamente ruim, é necessariamente de esquerda. Essa preocupação moral é uma preocupação moral falsa de moralistas que, na verdade, só querem regulamentar as big techs e estão cagando pra esquerda. Eu entendo o que você sente, de verdade, sabe? Eu acho um pouco falso, um pouco moralista. Eu acho bastante, na verdade, porque é isso, né? Pô, Ludmilla fazendo música de vender droga, botando Rítalo pra rebolar no palco. Anitta fazendo apologia à promiscuidade no nível extremo. Ninguém nunca fala nada. Você só pode falar bem da Anitta. E aí, do nada, cria meio que esse alvoroço. E aí todo mundo vira meio que uma turba moralista que todo mundo tem que ficar apontando o dedo e falando: ai, o Rítalo é um merda, aquela mulher... Mãe lá é uma filha da puta, sei lá o quê. Só que ninguém se importava antes. Isso é meio estranho, né? É muito estranho. E aí, o que eu tenho a dizer é... Isso de fato é errado, mas não é o caso que necessariamente qualquer tipo de
regulamentação moral é farisaica, sabe? Não. Digno do fariseu. Essa eu entendo porque você acha que é. O que eu acho que... E eu acho que no nosso vídeo a gente fez uma defesa do que seria uma regulamentação moral propriamente boa, né? Que é tipo, cara, você tem uma visão do que seria uma sociedade mais moral, mais virtuosa, e você aplica ela de forma sistemática, não de forma emocionada, de um ficar apontando o dedo, de uma turba raivosa que a pessoa só quer meio que sinalizar virtude, mostrar, tipo, sabe? Olha que é menos modinha, assim. E eu acho que... Não sei, cara. O que eu fico pensando é... Nesse caso do Felca, talvez mostre que... Mano, a sociedade hoje em dia... Você só pode manifestar moral de uma forma feminina, cara. Se você tem um impulso moral mais masculino, isso é mal visto, sabe? E eu sinto que... Nós dois, né? 2 homens com um cromossomo... cada um com um cromossomo Y a mais. Somos 2 pessoas profundamente... com a personalidade mais masculina mesmo. E aí... A gente apresentou uma visão que eu tenho certeza que... Se a gente só chegasse na rua falando aquela porra que a gente falou... O nego ia ficar meio tipo... Caralho, meu irmão. Cara, que porra é essa? Tipo, que porra é essa? Bagulho meio alienígena e tal. Um impulso moral mais masculino tem muito... Esse pensamento... Cara, que às vezes se confunde com meio com uma virtude quase que tipo... marcial, meio estoica, assim, sabe? Que, não, a gente tem que ser virtuoso pra que fique mais forte, blá, blá, blá. Então é menos essa mentalidade de, não, nós temos que proteger o coitadinho, o fraquinho, e manifesta sempre de uma forma que é muito tipo, o que tá na moda? Como eu consigo sinalizar que eu estou dentro da moda pra proteger os mais fracos? Eu diria que essa é a manifestação mais feminina, e a manifestação mais masculina pelo menos na sua melhor manifestação é essa. Tipo, cara, quais são as coisas que a gente consegue abdicar pra que nós, como pessoas, ou então grupo, ou sociedade como um todo, a polis, fique mais forte, sabe? E menos essa coisa de pensar em proteger o mais fraco. Não é tipo, como a gente protege o mais fraco. É como a gente consegue tornar o mais fraco melhor, tornar o mais fraco mais forte. E eu tava pensando muito nisso, sabe? Porque a nossa bolha, assim, no Twitter, ela faz parte do grupo de pessoas que critica muito o moralismo barato de pessoas religiosas, principalmente mulheres religiosas. E eu concordo que isso é uma merda. Mas, poxa, isso não significa que qualquer discussão de virtude, qualquer discussão de moral, então tem que ser jogado fora, sabe? E pra mim essa é a conciliação, cara. Você tem uma visão mais feminina, que é de proteger o mais fraco, uma visão mais masculina, que é tornar-se mais forte, entendeu? E, porra, Felca, mano. Síndrome de Klinefelter, né? Cromossomo Xzinho a mais. Cara, o meu medo é que, enfim, tem um espectro, né, de regular as redes, tem pautas que são verdadeiras, são muito diferentes dentro do mesmo guarda-chuva, né? Então, você tem a identificação, pessoa física, internet, você tem, por exemplo, e combate à pedofilia. Essas 2 coisas envolvem regulamentação das redes. Inclusive, eu acho que o Estado brasileiro, via de regra, é omisso, tá? Em perseguição da pedofilia digital, via de regra, né? O Estado brasileiro, ele não é omisso na perseguição de algum crime. O único crime que o Estado brasileiro persegue com afinco é atentado contra o próprio Estado Democrático de Direito, né? Tirando isso, um inquérito bem específico. Exato, um inquérito bem específico. Tirando isso, cara, qualquer crime que você fizer, tá cagando. Exato. E eu acho que tem uma defesa razoável de que a gente meio que já tem os meios pra perseguir caras igual o Ítalo... Pra perseguir, punir caras igual o Ítalo Santos. Sempre teve, né? Vamos ser sinceros. Com certeza. Mas a verdade é que eu não consigo entender de verdade. Na minha cabeça, tá? Qualquer cara adulto que anda cercado de crianças é altamente sus. A menos que você seja um professor, né, porra? Porque aí, beleza, você tá dando aula pra um monte de criança. Mas se você é um marmanjo de 30 anos e você anda cercado de garotas e garotos de, tipo, 13, 14, 12... Não, ainda mais... Exato, se não for num viés educativo, cara, porra. Não, se você não for literalmente o professor da garotada, só é sus. Não, e o do Ítalo, então, puta merda. Ele tava incentivando as crianças a fazerem atos sexuais, assim, né? Eu tava dando, provavelmente, né, vamos dizer, tava dando bebida, levando em festa que não podia ir. Provavelmente dando droga. Apresentando pessoas mais velhas, né, enfim... Horrível, né? All around, horrível. Entendeu? Por exemplo, Michael Jackson, lá nos Estados Unidos... Não fala mal dele. Do rei. O rei do pop. A gente, outro dia, tava fazendo tava num momento lúdico aqui no escritório. Tava revendo os melhores clipes, porque, enfim, tinha um maluco imitando o Michael Jackson perto da embaixada. Enfim, o Michael Jackson é um cara que dormia com crianças de 12 anos, cara. Sus. Professor. Ele era professor. Era. Sus, pra caralho, entendeu? Mas essa é a minha heurística. Sim. Porque não tem nada que essas pessoas possam apressar. Agora, o que a direita tem que
enxergar que, assim, cara, você tá meio que... É uma coisa meio Senhor dos Anéis, entendeu? Tá lá o anel. Aí você tá tipo, não, eu vou ficar no condado, eu vou ficar no condado, eu vou ficar no condado. Enquanto outras pessoas estão pegando e exercendo poder através do anel, entendeu? Então você tem que imaginar o que seria uma internet boa, regulada, devidamente, e com a sua visão de mundo. Exato. Né? Então... A metáfora do Senhor dos Anéis, ela acaba sendo um pouquinho ruim porque o ethos do filme é destruir o anel. Só que no mundo real não existe destruir o anel, sabe? Exato, você só tem que... Mano, aqui, ó. Só tem que botar virar, ele. Você só tem que virar... E usar ele. Você tem que... exato. Tem que virar o Sauron, mano. Eu ia falar, ou virar os Sméagol, né? É um perigo, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, você tem que exercer o poder. Você tem que imaginar o que seria uma internet virtuosa, né? Boa pra sua visão de mundo. A briga da esquerda é mais simples, né? Eles estão pedindo responsabilização, controle do discurso, etc. É perigoso, mas é mais simples. Eles fazem uma concessão moral, nem é uma pauta de esquerda via de regra, né? Eu falei sobre... O pessoal lembrou bem do documento que o Foucault assinou e tantos outros franceses assinaram em 1977 com a posição dele sobre sexualização de crianças. Esse é um debate que existe na academia, mas de qualquer forma o PT abraça uma pauta moralista, né? Cede, né? Dá um doce pra poder passar a boiada, né? Você deixa o boi de piranha, né? O famoso boi de piranha. Você sacrifica um boi pra poder passar a boiada. Eu que sou um homem do campo, né? Esse tipo esse tipo de imagem é muito vívida na minha cabeça. Mas sim, né? E aí a direita tem que pensar que, tipo, eu não quero um boi. Eu quero a boiada. Eu quero regular a boiada. Então é tipo, influencer do tráfico. Cadeia. Pessoa que tá vendendo produto enganoso. Cadeia. Pessoa incitando violência política. Né? Gente grande aí, incitando revolução, a luta armada, etc. Cadeia. Isso mesmo fora das redes sociais, cara. Você tá fazendo isso num palco? Porra, foda-se. Exato, entendeu? Então as leis têm que ser mais pra isso. E mais protetivas em relação à anonimidade, entendeu? Então você tem que entrar nessa briga pensando assim, eu quero moralizar a internet. Eu quero moralizar o mundo. A internet tá inclusa nisso. Eu vou aprender, eu vou perseguir, entendeu? As coisas que eu acho erradas. Exato. E ao mesmo tempo você tem que entrar meio que, ressabiado em tudo que for sobre identificação. Exato. E só pra terminar essa discussão e começar a discutir a parada da regulamentação da Big Tech, um exemplo do que seria uma moralidade mais feminina, uma moralidade mais masculina é... Pensa o tipo de coisa que uma mãe se preocupa com o filho. Tipo, nossa, eu tô preocupado se meu filho vai subir a árvore, se ele vai cair, vai meio que se machucar, vai quebrar o braço e tal. Enquanto o pai, via de regra, é mais tipo, não, deixa o moleque e tal, se ele cair, pelo menos ele vai aprender, sacou? Então, o pai muitas vezes pensa em tipo, meu filho tem que ficar mais safo, mais forte, sabe? Aprender a lidar com as durezas do mundo. E a mãe pensa mais tipo, não, eu tenho que proteger meu filho pra que ele não seja meio que destruído pelo mundo. As duas coisas são necessárias, sabe? Você não... De fato, se você escalar uma árvore muito grande e você cair, você pode morrer, tá ligado? Então não é como se a visão materna da proteção do filho tivesse errada. Mas o pai... A visão paterna, nesse caso, também tá certo. Se seu filho for um cabaço que nunca escalou uma árvore, tipo... É porque escalar uma árvore é um exemplo simples, né? Mas... Joga isso para outros campos. Quantas crianças que você na sua vida, quando você era criança, não deve ter conhecido, que eram muito protegidas e acabaram virando adultos disfuncionais, sabe? Porra... Então, um pouco dos dois é necessário e a sociedade hoje em dia só permite o tipo de moralismo que é dessa natureza mais materna e não permite o moralismo paterno que busca meio que a virtude orientada pra força e pro crescimento, sabe? E pra robustez, esse tipo de coisa. Sim, o perigo todo tá nessa ala da direita que, enfim, que a gente fala muito no Twitter, que é a ala da Damares, entendeu? Que é do farisaísmo moralista mais barato, assim, né? E sentimental, volúvel, ele é baixo mesmo, ele é tipo, de baixo nível, baixo valor agregado, baixo esclarecimento, ele só é ruim pro sistema político no todo. Então, você pega a pauta que é mais cara do mundo possível para a Damares, né? Pelo menos é como ela se lançou pra política, né? Como ela meio que criou a carreira política dela. Foi de política de proteção à criança, etc. Beleza. Bela pauta. Ainda mais no Brasil, que é um país vitimado, por exemplo, por tráfico internacional de mulheres e turismo sexual de crianças. Então, tipo, isso acontece na vida real, né? Nem na internet, tá? Então, sei lá, nesse momento tem estrangeiros passeando pelo interior do Nordeste e abusando de crianças. Ou no próprio Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem isso também. Porque a gente não costuma ver gringo com criança, mas, cara, sai ali Copacabana, Ipanema, no Leblon, não é incomum você ver uns gringos com umas mulheres que você fica tipo, sus, né? Menor no Rio,
talvez tenha. Mas seja um pouco mais escondido. Né? É, uma coisa bem de chavada. No Nordeste ficou essa história horríveis e tal. É porque é a região mais vulnerável. No Norte também, muito comum, tá? Tem isso nos países todos caribenhos, no geral, entendeu? Então tem meio que um cinturão, assim, que os caras exercem isso. Isso é um crime na vida real sendo praticado tremendamente no país. O que o governo brasileiro pode fazer pra coibir tudo, né? E não faz. Então, o debate... Sabe, você tem que... A direita precisa abrir o plano, entendeu? Ela tem que cobrar mais exigências dessa regularização. E é triste porque a direita brasileira ela é muito burra, muito desorganizada ela é muito interesseira também, ela é muito dinheirista, barata, assim, meio corrupta. Então, por exemplo... atacar pessoas que fazem propaganda enganosa de bet na internet. Isso é uma pauta moral de direita, né? Mas ela é do interesse estrito de um partido gigantesco do país, entendeu? Que tem relações com cassinos. Então, é complicado pra caralho. No fim das contas, eu acho que a gente dá o discurso do que deveria ser até perigoso. Porque vai ser mal feito hoje. Sim, exato. E esse é um dos grandes problemas, né? Que é isso. Por exemplo, tem 32 projetos de lei na Câmara dos Deputados para ser votado. Provavelmente o que vai ser pautado vai incluir propostas de direita e de esquerda. Então vai ter coisa do pessoal dentro. Só que, na hora de ser votado, os deputados do PL, do União Brasil, republicanos, pior partido de direita, são tão retardados, são tão burros e despreparados e sem estudo, que eles vão votar sem sequer ler a parada. Então, mesmo que... Foi o negócio do boi de piranha. Eles vão... A esquerda vai passar a boiada, a direita vai pegar o projeto de lei, não vai ver que tá passando a porra de todos os bois, tá ligado? E vai votar a favor e vai se fuder. O exemplo clássico disso acontecendo foi quando o Léo Lins estava sendo processado criminalmente, tinha um agravante na lei dele, que era... O agravante era literalmente, se você faz piadas de ódio que podem ser interpretadas... Se você faz crime de ódio, na verdade, né? Discurso de ódio. Através de piada, isso é um agravante, então a sua pena fica mais alta. Aí você fala, caralho, mas que lei bizarra. Essa lei foi votada quando? Você vê, foi aprovada no comecinho do governo do Lula, mas ela foi votada no final do governo do Bolsonaro e a própria família do Bolsonaro votou a favor dessa porra, cara. Sendo que em 2022, a direita já era meio que o campo político de tipo... Não, nós temos que defender os comediantes que podem fazer piadas politicamente incorretas. E por que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro votaram a favor dessa merda? Sabe, eu não me lembro qual dos dois foi, mas... Eduardo, eu acho. Exato, foi o Eduardo. Então, cara... E ele tava fazendo um vídeo em defesa do Léo Lins. Mano, por que você votou nisso? É porque é despreparado, cara. São pessoas... O Eduardo, ele nem é dos piores, ele não é, tipo... Não, ele não é retardado. Exato, ele não é brilhante, tipo, ele não é um scholar, assim. Quem é, né? Mas, exato, quem é. Mas, por exemplo, tem muito deputado de direita que só é burro pra caralho, assim. São caras muito burros. Muito burros. Muito burro. Pessoas que eu questiono a capacidade de ler. Eu acho que essas pessoas não devem saber ler. Sabe? Se você botasse o Enem na parte de português dessas pessoas, talvez, e uma redação... Sabe? Ia ser complicado. Não, a situação no Brasil é que a esquerda entende plenamente e consegue manipular verdadeiramente a direita. Só que o oposto não é real, né? Então tem sempre um clima de vulnerabilidade. Apesar de ser muito maior, né? O grupo de esquerda no parlamento. A base governista do Lula, no sentido mais estrito senso, ela é entre 20% e 25% da Câmara. Uma merda. Sim. É nada, né? Tem uma massa de deputados de direita, ou de centro-direita, enfim. E eles são retardados, são facilmente manipulados. Você vê, eles não conseguem nem pautar as coisas. Claro que a bancada de esquerda tem a vantagem de estar com o grupo no governo agora. Então, também não é como, tadinhos, eles só têm 20% da Câmara, o presidente em conluio com o STF. Não, isso também é um bloco de poder muito forte. Mas eles são menores, mas a direita não consegue nunca manejar o discurso, porque ela não consegue se comunicar. Não tem, enfim, não tem raízes, não tem galhos, é um arbusto, entendeu? A esquerda, ela é um caralho, sei lá, um jacarandá imenso. Um jacarandá que tá morrendo, tá com as folhas bem amareladas, assim, tá meio fudido. Mas é uma árvore frondosa, tipo, majestosa, assim, gigante. E a esquerda é um arbusto, entendeu? Cara, uma figueira. O que eu fico pensando é, tipo, eu não tava tentando pensar alguma batalha da história pra fazer essa analogia, mas a esquerda é como se fosse um exército pequeno, exército bem menor do que a direita, só que é um exército extremamente bem treinado, disciplina altíssima, general extremamente competente, sabe, capaz de fazer movimentações complexas e tal. A direita é tipo um exército gigante, mas é uma turba totalmente
Sabe? Sem nenhuma disciplina, sem nenhum treinamento, sem liderança adequada. Então, tipo, você tem meio que... Sabe, os hoplitas gregos ali do Alexandre o Grande, que são... Foi exatamente a imagem que veio na minha cabeça. Que é a esquerda. E você tem um exército gigante persa. E aí, mano, você... É 5 Que mil não é tão homens... retardado, né? Vamos Exato. tirar algum abraço aí, Ciro II, né? O grande da Pérsia. Mas é tipo, você tem 5 mil homens da esquerda versus 50 mil da direita. Na hora do combate, o lado da direita só evapora, sacou? É isso Que é o que acontece na história militar quando você tem um lado que é bom em guerra e um lado que é ruim em guerra. Isso acontece no Brasil em política. Um lado é bom em política, o outro é comicamente merda em política. E aí, mesmo sendo menor, o lado pequeno ganha. Pra galera que acompanha o MBL... Quando aconteceu aquele negócio do Israel russo, lá na Câmara de Vereadores da cidade dele, sabe? Que basicamente você tinha um cara inteligente, governista, e o Israel Era o adversário dele. era o adversário. Só que todos os outros caras da base governista eram um bando de retardado. Aí o presidente governista foi embora. A única orientação que os retardados tinham era... Vota contra o russo. Vota contra o russo, que era o líder da oposição. Aí o russo foi lá e... Votou contra si mesmo. Votou contra si mesmo. Aí, dado que os caras votaram contra o russo, eles votaram pelo russo. pelo russo. E o sabe? russo votou contra o russo. E ele acabou passando. Isso é tipo, cara, isso não parece uma parada meio, tipo, Não, isso é- história militar cômica, assim, sabe? Isso parece os Trapalhões, né? Parece uma coisa que o Didi na Câmara de Pouso Alegre. É uma porra meio assim, sabe? Ia ter que ter umas tortadas, uns momentos de bater assim. Pouso Alegre é a pá, pá, pá. cidade que a gente passou lá perto caminhando. Passou perto no caminho da fé. Tava comendo morangos da região. É a cidade de Estiva, capital nacional do morango. Cara, verdadeiramente é uma coisa meio lisérgica, assim, a porra da cidade, né? Porque você vai andando, só tem, tipo, campos de morango. Tem caixas de morango. Exato. Você vai pegando morango, assim. Strawberry Fields Forever, né? A parada meio... Não, a gente não... Enfim, a gente não usou droga, né? Isso é uma metáfora pra LSD na música dos Beatles, mas lá tem Strawberry Fields Forever. Mas o fato é, da mesma forma que o Israel russo, sendo um cara inteligente, conseguiu dar a volta numa turba de retardados, na prática a esquerda... É foda, uns 10 caras, vai. Uma mini turba. Uma turbinha. Uma turbinha de retardados, a esquerda faz isso Faz com a isso direita inteiro. no cenário nacional. E não é... No Brasil é muito claro, porque... Mano, a direita no Brasil é muito idiota, tá ligado? Mas isso acontece meio que no mundo inteiro. É. Enfim. Não é gravado por estar no Brasil, né? Pois é. E aí... Cara, o fato é, regulamentação de Big Tech, eu acho que entra em Isso é outro debate. Isso é outro debate, mas que tem que acontecer, cara. Também. Porque Big Techs meio que tem que ser regulamentadas, e você tem que estar na mesa pra Com impedir certeza. que a Big Tech seja regulamentada de uma forma que seja profundamente estratégico pros interesses censores do Lula, do STF, etc, sabe? Eu penso como isso se relaciona com a questão do Trump, né? Porque a gente oxigenou que poderia vir a ser também um tópico de querela entre os dois países, dado que as Big Techs são americanas, via de regra, né? Vamos falar com exceção do TikTok, todas elas são do Kawaii, sei lá, todas elas são americanas. Então tem uma questão de o Brasil meio que reclamando pra si soberania digital, eu vou falar essa porra também pela 50ª vez nesse canal, mas o Brasil reclamando pra si soberania digital, enquanto os Estados Unidos não, eu quero que os meios de americanização, de soft power americano, inclusive de possibilidade de contestação da tua soberania, por minha parte, continue aí. Então, sei lá, eu sou o Trump, cara, eu vou falar, o Twitter, começa a bombar fake news aí. Porra, é clone do Lula, é Janja não sei o que, no Paraná, na Juventude. Espalha um bando de mentira nessa porra, um bando de mentira. O Brasil não tem defesa pra isso, entendeu? Ou então fazendo o contrário, né? Sobre o Bolsonaro, fala tal coisa da Michelle, fala que o Jair na época do exército... Eu acho que nem precisa ser fake news, cara. Eu acho que pode ser só, Pode ser só informação contrária. Os Estados Unidos, ele é um país também bipartido. No caso do Brasil, ele é bipartido entre uma classe um pouco mais pensante e uma classe um pouco menos pensante, assim. Tem muito a ver com educação, etc, enfim. Nos Estados Unidos, ele é bipartido politicamente. Você tem o Brasil... tem os Estados Unidos liberal, de Massachusetts, sabe? Você tem os Estados Unidos conservador, pick your estado conservador, Tennessee, whatever, sabe? St. Louis. E aí, o mero fato dos Estados Unidos falarem, não, você precisa estar aberto à minha sociedade, as redes sociais que são naturalmente pautadas através da cultura americana, você vê, o nosso programa, ele é comicamente americanizado e anglicizado, na minha opinião, sabe? Ele é bastante... autóctone da terra. Endógeno. Ele é endógeno ao Brasil. Mas... Não é, infelizmente. Sabe, mas tudo na cultura
de internet brasileira é. Caralho, Podcast tudo. é um formato inventado nos Estados Unidos, sabe? Tipo, entende? O Brasil canibaliza e transforma a coisa. E você mas vê, tudo todo vem de mundo no fora. Brasil tem uma aliança, nem que a pessoa não reconheça, tem uma aliança a um dos lados dos Estados Unidos, né? Você tem as pessoas que amam os Estados Unidos, que são as pessoas aliadas ao campo meio trumpista, ao campo de Tennessee, o caralho. As pessoas que odeiam os Estados Unidos, que são aliadas ao campo de Massachusetts, O entendeu? Arroz adora os Estados Unidos e o Bolsonaro adora os Estados Unidos. É o mesmo Estados Unidos? Não é, entendeu? Não é, exato. Entendeu? E, enfim, isso é bom pros Estados Unidos, no final das contas, sabe? É ótimo. Quem quer que esteja no poder no momento vai se beneficiar disso de alguma forma ou outra. Então, Sim. Esse debate também vai vir, mas o Brasil, enfim, a posição do canal tende a ser de que, assim, cara, extrema reticência em relação a confrontar os Estados Unidos, dada a nossa posição geopolítica, a nossa posição cultural, geográfica até. É que você realmente ficar fazendo uma resistência muito dura, isso é meio retardado, né? Mas é um debate que tem que ser tido e tá sendo tido no mundo inteiro, sabe? Minha opinião também, daqui a 50 anos, sei lá, a gente vai estar em internets locais, assim, regionais. Igual antes a gente chamava os blocos econômicos regionais. Exato, exatamente. Isso é uma parada que o nego às vezes não entende muito bem, mas no século XIX, ainda mais antes do século XIX, as economias, elas eram globalizadas em blocos. Era meio que... O negócio do pacto colonial era meio que isso, assim. Você tinha um eixo econômico que era, tipo, Portugal e as colônias portuguesas, que... Metrópole e colônia. Exato, que incluía o Brasil, incluía em momentos pedaços da África, em momentos pedaços da Ásia e da Índia e tal. Você tinha o bloco colonial inglês, que no começo ele era um pouquinho menor, ele foi aumentando ao longo do tempo. Você tinha o bloco colonial francês. E aí cada país desses, tipo, pra você comercializar entre bloco, tinha muita tarifa, aí mudava o padrão de medição, você tinha o preço do petróleo britânico, o preço do petróleo americano e tal. Enfim, na época do petróleo já tava começando a se dissolver, mas antes isso era muito forte. Hoje em dia, não, hoje em dia é meio que o mundo inteiro ele é globalizado, ele é meio que uma economia só. Muita gente fala que agora com o Trump fazendo a guerra comercial contra a China, a tendência é que o mundo se entrincheire em diferentes blocos econômicos. Você vai ter o bloco centrado mais nos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos vai ver quem ele consegue meio que fazer bullying pra entrar dentro do bloco dele. Provavelmente a América inteira vai entrar no bloco dos Estados Unidos, a Europa aparentemente vai entrar também, o Japão, etc. A China meio que tem o bloco deles, que eles estão vendo quem vai estar dentro. A China vai estar dentro, não vai? Porque a Índia vai estar dentro, não vai, sacou? Quem ali perto também vai estar. E aí pode ser o caso de você ter ainda blocos externos, sabe? Não, mas o sentido é que toda a globalização, ela provavelmente já viveu o ápice dela. O governo do Trump é um marcador muito claro. As alternativas de direita populista na Europa são um marcador muito claro. O Sanseito no Japão é um marcador muito claro. A própria China, as pretensões de globalização, de tipo, transferência da cultura Han, também, pra mim, não apontam pra globalização. Tipo, o mundo mais chinês não é um mundo mais globalizado, na minha opinião. Exato. O mundo mais chinês é o mundo mais chinês. Exato. Exato. É um mundo mais introvertido no geral, entendeu? Porque a China cresceu, é um mundo menos globalizado. O século que vem é um século chinês. É um século menos globalizado, de qualquer forma, entendeu? Então, eu acho que a gente já viveu o ápice da globalização e agora é o momento de retrocesso. A gente vai provavelmente cair em um tipo de estrutura muito parecida com o século XIX, em primeiro lugar. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem fronteiras livres para basicamente todos os países do mundo, cara. Mesmo você sendo brasileiro. E, tipo, adoro o Brasil, tá? Mas, caralho, a cidadania brasileira é uma coisa de distinção, assim, né? Você tem pessoas horríveis morando no Brasil, milhões delas. Exato, entendeu? Mas aí eu posso acessar 190 países do mundo sendo brasileiro. Sabe, eu acho que a gente tava no good end of the deal, no fim das contas. Geralmente esse tipo de coisa vai começar a ser revista com o tempo. A lei de nacionalidade na Itália é um pouco isso também, entendeu? Os países, eles estão se introvertendo. Mas enfim, e aí é isso. Isso vai passar pela internet. Da mesma forma que a China é o único... A China e os Estados Unidos são os dois únicos países do mundo que hoje, né, tem soberania digital, que eles efetivamente controlam, a própria cultura controla o que é exposto nos meios de comunicação online. A Rússia meio que tá começando a ter mais agora, né? Sim, pra caralho, inclusive. É interessante o Brasil debater isso, pra ver, tipo, até que ponto a gente quer que a nossa cultura seja influenciada pelos Estados Unidos. Porque tem muita coisa na cultura americana que é ruim pro Brasil, sabe? Pra galera de direita é muito óbvio que, sei lá, a forma que a esquerda fez o debate político de raça nos Estados Unidos é extremamente nocivo pra lá. E pra cá, então, seria uma bomba nuclear, assim, entendeu? Então, até que ponto a gente quer ter isso? Até que ponto não seria bom ter uma certa ingerência nacional? Eu até discuti isso abertamente com os Estados Unidos, entendeu? Tipo, cara, beleza, tô na tua internet. Então, Quer dizer, a internet eu ia chegar lá, porque eu acho que no final das contas,
o Brasil vai ficar 100% no balaio americano, sabe? Mas será que a gente não consegue ir dando uma regulamentaçãozinha inteligente aqui e acolá? Eu já falei isso em coisas que eu acho que, cara, a cultura brasileira, pra fins de... sei lá, cara, pra fins de espírito nacional, assim, ela tinha que ser regulada pra proteger coisa nacional. Eu falei no Twitter meio de sacanagem que eu gostava do projeto da Fernanda Torres e do Walter Moreira Salles de taxar streaming... 50 e aí comeu-os por ano, né? Exato. Com dinheiro da... Sabe, de taxar streaming pra incentivar o cinema nacional. Eu entendo, nego, que é contra isso, é porque o cinema nacional hoje em dia, ele é ruim, sabe? Mas, numa hipótese que o cinema nacional ficasse bom, eu acharia excelente essa merda. Eu odeio filme... A maioria dos filmes americanos são ruins também, cara, sabe? São mesmo. Via de regra... Hollywood vive uma leve decadência, né? Cara, via de regra, um filme, tipo, de igual qualidade brasileiro, eu acho que é mais fácil você se identificar com ele do que com um filme americano. Tipo, sendo do Rio de Janeiro, então é ridículo, né? Porque a maioria dos filmes é meio que filmado aqui e tal. Então você fica vendo... O pessoal tá achando a gente arrogante, mano. O episódio de ontem foi mal recebido pelos caipiras de espírito. Sorry, galera. Uma pena. Sabe? Eu acho que seria positivo esse tipo de coisa. É meio que uma forma de você preservar a sua cultura nacional. A cultura do Rio, de muitas maneiras, foi meio que globalizada e diluída. Então, por exemplo, o fato que tem pessoas na favela que fazem rap, drill. Tipo, cara, rap não é um bagulho endógeno brasileiro. Drill não é um bagulho endógeno brasileiro. Isso afeta até as camadas mais populares, assim, sabe? Não, com certeza. Mas a questão é que... é isso, você tá dentro da esfera... Por exemplo, a esfera de influência britânica é um excelente exemplo. Porque você tinha status intermediários entre você ser, caralho, colônia pra cacete e você ser, tipo, um mandato britânico, sabe? Então você via isso até pelas bandeiras, né? Você tem, tipo, por exemplo, a bandeira da Austrália é um modelo... eles inclusive debatem isso hoje em dia, na Nova Zelândia principalmente. Que, caralho, será que eles deveriam manter a bandeira da época que a gente era colônia britânica? Porque a bandeira deles é exatamente isso. E esse é o tipo, você vai ver esse modelo de bandeira em vários países pelo mundo. A bandeira do Canadá era assim, eles botarem aquela... Exatamente. A bandeira da Austrália ainda é assim. Exato. O Egito chegou até a bandeira britânica. E depois, quando virou mandato britânico do Egito, bandeira egípcia. Então, tipo, você tá dentro da camada, não quer dizer, caralho, você é um escravo. Não, e o próprio Brasil tava dentro do bloco econômico britânico. Com certeza. Pô, logo após a independência, com certeza, entendeu? Tanto que foi o Reino Unido que obrigou o Brasil a abolir a escravidão e etc. Exato. E tantas outras coisas, né? Os empréstimos que o Brasil tomou na época da República, que foram diretamente com o Reino Unido. Mas, enfim, só que você tem um grau de discricionariedade mesmo dentro... Você consegue manejar estar dentro da esfera de um país. E eu acho que esse que é o diálogo da natureza do Brasil. Um diálogo que é no sentido de, agora é Brasnet, foda-se o Twitter, vai ter tua alternativa nacional. Provavelmente não vai rolar. Eu acho improvável, mas ao mesmo tempo também não acho impossível. Pelo menos que exista alternativa nacional, sabe? Sim. Mas, de qualquer forma, é um debate que tem que ser tido também, sabe? O problema, cara, é que a direita não pode se escusar da responsabilidade das coisas, entendeu? Porque aí o protagonismo fica todo... Sabe, por exemplo, o Lula tem muito uma porra de querer deixar um legado de lei também, de ser um legislador. Isso é uma coisa estadista, né? Beleza, você pode... A tua influência, ela pode se manifestar por guerra ou por lei, cara. Via de regra. É o legado do Napoleão, né? Um código civil e as guerras napoleônicas. Guerra tu não vai fazer, né, cara? Se o Brasil fizesse, ia ser destruído, né? Já falei isso extensamente. A pessoa argumentou longamente sobre isso aí no episódio que saiu, vai sair. Mas você pode deixar leis, entendeu? Por exemplo, o Lula se orgulha de leis que são uma merda, são retardadas. A lei da palmada. Eu fiz a lei... Absurda! Não é absurda a lei da palmada. Não é absurda, mas é uma lei meio... Lei do desarmamento. Foi contrária à vontade popular também. Pois é, entendeu? Mas, por exemplo, a lei da palmada é uma lei merda, cara. Você não consegue exercer ela. Né? As crianças estão sendo espancadas aí, Brasil afora. Quem poderia eu tenho ouvido, regular essa porra? Mas beleza, entendeu? Aí a gente passou a lei da palmada. Aí depois... Foda-se, cara, mas vai ficar na tua biografia lá, entendeu? Então, se a direita tiver um senso de grandeza, como você gosta de falar, pessoal, grandeur, né? Você vai entender que você também pode ser o cara que legisla, entendeu? Pois é, e o que eu penso cara, é um jogo de futebol, sabe? Tudo é. Você falou bagulho de roça, é profundamente caro pra você, eu vou falar coisas que são profundamente caras pra mim. Bola. Futebol. Chiclete no peito. Pô. A esquerda joga 0011, formação. Tô gastando, tá? Todo mundo no ataque? Não, eu tô zoando. A esquerda é mais ofensiva, a direita é retranqueira. O problema da direita retranqueira é que, mano, na hora de... A esquerda joga com o Fernando Diniz, a direita joga com o Abel Braga, entendeu? O problema da direita é que na hora de fazer um ataque, não tem ninguém
Sabe? Com qualidade pra fazer um ataque pontual. Aí você fica só na retranca, mano. Tu fica só tomando pressão, mano. A esquerda é a laranja mecânica, a direita é o ferrolho suíço, né? Tu fica só tomando pressão e eventualmente você vai tomar gol, cara. Sim. E aí você só vai perder. E essa é meio que a história da direita nos últimos 200 anos. Então, é isso. Nesses temas especificamente, eu tô mais alinhado com a visão da direita do que com a da esquerda, apesar de eu não estar 100%... Eu meio que tô alinhado com a esquerda de que considerar que tudo isso são problemas e precisam ser discutidos, e eu acho que as soluções da esquerda são uma merda. Então, tipo, a gente tá fazendo esse vídeo meio que... Galera, porra, parlamentares de direita, Rapazes. pensadores de direita, o caralho... Bro, wake up, assim, aqui o Anel de Sauron tá aí, cara. Se não existe montanha... Porra, como é que é o nome do lugar? Mordor? Mordor. Mas como é que é o nome da montanha especificamente? Não sei. Mount Doom, né? É isso aí, caralho. Não existe Mount Doom na vida real, sabe? Você tem que botar um anel do Sauron, mano. E Tem. exercer poder, tá ligado? Tem que botar o anel, mano. Tem que botar no anel, entendeu? Enfim, mas é um pouco sobre esse debate, assim, não se escuse da coisa. Você vê, são pautas que já estavam vivas meio que no governo do Bolsonaro e ele... Sabe, meio... Tá bom como tá. E tava mesmo, né? A direita favorece o campo... A internet favorece o campo da direita via de regra, mas... Mas tu tem que fortalecer mais ainda a tua É posição. óbvio, tem que consolidar, né? Você tem que ter uma visão maior, assim, de mais longo Exato. alcance. Por exemplo, vamos supor que já tivesse uma lei de regulamentação de Big Tech feita pelo Bolsonaro de uma forma que endereçasse as questões que são obviamente problemáticas, que todo mundo reconhece como problemáticas, mas deixasse os pontos que são mais caros à direita politicamente protegidos. Mano, o que tá acontecendo agora não estaria acontecendo, porque já teria uma regulamentação de Big Tech. A lei é a palavra final, né, cara? Por isso que é legado, entendeu? Vai ser, pode ser repelida depois, pode, mas o trâmite é muito mais difícil. E a questão é que tem questões dos tempos, sabe? Essa é uma questão do tempo. Tipo, sei lá, os hegelianos aí de plantão, esquizofrênicos. Porra, olha lá, caralho, tem o espírito, o Geist da humanidade tá querendo revelar alguma coisa agora, mano. Tá aqui. Fantasma, né, que conduz a humanidade, tá querendo redes sociais, regulamentação das redes sociais. E aí você fica tipo, não, eu não quero participar disso, isso é chato e tal. E aí o skate vai... Rapa tudo, entendeu? Toma a vitória política, revela a moda dele, a coisa, entendeu? Então, Pois é. chega disso. Esse vídeo vai mudar em nada, né? Um panorama de direita do Brasil, mas que acorde um ou outro aí, pelo menos, entendeu? Pelo amor de Deus. Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no nosso site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, pra você apoiar o nosso trabalho, conteúdos mais filosóficos, mais refinados, mais históricos, enfim, o que tem de melhor no Novos Clássicos tá lá no site, entendeu? Então, além disso, você ainda pode apoiar esse nosso trabalho no YouTube, que sai todo dia. A gente faz lives na Kik durante a semana, meio-dia. Então tem um link na descrição. A gente lê textos filosóficos e comenta um aspecto mais brainy da parada. E nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa99. Meu @Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. Valeu. Muito obrigado.